por aí. E eu encontrei alguém que pôde estender a mão para mim, que pôde me levantar. Quando pensa que chegou o fim de tudo, que está num túnel e não vê a luz do fim, saiba que foi num escuro como esse, que lá de Belém, o sol raiou para mim. Isso é maravilha. Eu ontem meditando, eu passei ontem o dia inteiro flutuando, né? E mesmo hoje de manhã estou levantando bem cedo, estou tendo que trabalhar um pouco a mais também. Isso faz parte e é bom, né? E eu lidando ali, eu pensando de onde Jesus saiu, eu imaginando, né? E ele descendo aqui, eu imagino ele olhando os seres humanos aqui na terra, e vendo a situação dos seres humanos, e vendo a ambição do ser humano. Acho que ele pensava assim consigo, falar, mas que situação de um ser. Não é à toa, irmãos, que batiam nele, ele perdoava. Não é à toa que estava lá sangrando, perdendo a vida. Ele disse, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Em outras palavras, me desculpa que é a expressão comum, essa racinha não sabe nem o que está fazendo. Eles não sabem nem o que espera por eles. Tenha misericórdia deles. E quando Deus te tritura, quando Deus trabalha com você, quando Deus estende a mão para você, e você vê outra pessoa em problema, você fala assim, irmão, isso aí não é nada não. Deus é mais do que isso aí. Deus pode mais do que isso aí. Deus pode fazer por você o que fez por mim, o que já fez por tantos. Amém? Mas aí levantou esse cavalo preto e começaram a cobrar por indulgência. Cobrar por missa de 7º dia, cobrar por casamento, cobrar por batizado, e foi indo aquela coisa toda. Aí de repente, né, como na primeira era, Deus tinha o leão, que era a palavra de Deus. Tanto que Deus elogia a igreja de Éfeso, que pôs à prova os que se diziam ser apóstolos e não eram mentirosos. Quando foi levantar o cavalo vermelho, Deus levantou o querubim com o rosto de boi. Era o animal de sacrifício. Pode matar, quer matar, mata. Né? Por quê? Porque o seu mestre antes já tinha advertido em Mateus capítulo 10. Não tem mais o que mata a carne e o sangue. E depois não tem mais o que fazer. Mas antes tem mais aquele que pode tanto matar a carne e o sangue, como lançar também a alma no inferno. Isso aí nós temos que ter medo. Mas quem diz que vai dar um tiro na nossa cara, é só pedir para ele me dar 5 minutos que eu tenho uma conta aqui para acertar. Enquanto se ele está engatilho o relógio, você dobra o joelho e diz, Senhor, se escapou alguma coisa nesse dia que eu ainda não confessei, tenha misericórdia antes que esse ordinário puxe o dedo. Eu quero estar bem com o Senhor. Eu quero estar diante da tua presença. Aí você olha para ele e fala assim, está demorando por quê? Que Deus, mas esse povo lá nessa era, eles tinham essa coragem. Foi a época dos coliseus, das guilhotinas. Você já imaginou aquela roda de cristão? Eles se abraçavam e cantavam enquanto que os bois metiam o chifre, jogavam para lá e jogavam outro para cá. Leão puxava um pela perna e eles louvando. E Nero sentado lá no seu trono, dando gargalhada, de repente ele assustou. Chamou o seu assessor e disse, que feitiço que esse povo tem? Falou assim, como assim feitiço? Você vê que eles morrem sorrindo? Eles morrem cantando? Mas o que era? Era o poder de Deus do outro lado. Ser fiel até a morte. Deus sempre amparou. Aí quando eles começaram a explorar e meter indulgência aqui e ali, de repente um dia, um cidadão vai fazer uma viagem lá e um raio quase que mata ele. Ele faz um voto para Deus dizendo que iria ser padre. Esse chamado Martinho Lutero. E o pai dele querendo que ele estudasse para ser advogado. O pai dele tinha uma carvoaria querendo que ele fosse advogado. E ele começa a estudar para padre. E um dia, estudando para padre, ele teve acesso na biblioteca do seminário onde ele estudava a Bíblia escrita no latim. E ele começou a ler essa Bíblia. E quando ele começou a ler essa Bíblia, ele disse, não, tem alguma coisa errada. Nós não somos salvos por pagar penitência. Nós não somos salvos por pagar por isso e por aquilo. Nós somos salvos pela fé. E aí começou os debates. Ele era um teólogo, começou a escrever. Era o querubim com o rosto de homem. Deus usando a astúcia do homem. E começou a escrever os seus livros. E começou a publicar. E começou a desinquietar. E Roma começou a ficar perturbada. Mas não teve jeito. Deus teve que fazer frente àquilo ali. Amém, meus queridos? Esse foi o cavalo preto. E foi o querubim com o rosto de homem.
Mas aí, como ele vem cavalgando durante o tempo, aí você sabe que de Lutero foi levantando outras igrejas e outras igrejas e outras igrejas, até chegar na era pentecostal. Aí o diabo falou: você quer saber de uma coisa? Porque eu queimei todas as Bíblias do passado, mas esse camarada achou essa Bíblia aí, traduziu do latim para o alemão, o do grego para o alemão, e começou a espalhar, e agora está na mão de todo mundo. O povo, todo mundo tem Bíblia agora, todo mundo lê, todo mundo sabe. Então o negócio é o seguinte: o diabo falou assim: bom, eu vou estudar a Bíblia agora. E foi o que ele fez. Como fez na era primitiva, ele criou falsos apóstolos. Hoje, irmãos, como nós pregamos quando estávamos lá no tabernáculo ainda, os demônios mais graduados, os demônios mais perigosos que existem, estão atrás dos púlpitos. Dá para acreditar numa coisa dessa? Eles não estão lá nos terreiros da macumba, eles não estão lá vamos dizer, fazendo aquele voodoo lá, furando com agulha. Esses são demônios que trabalham com o lado carnal. Mas o diabo acordou para a realidade. Ele sabe que matar uma pessoa carnalmente não é tudo. Porque a Bíblia nunca disse, né, que se você morreu, acabou. Alguns incrédulos ainda têm essa concepção. Mas a Bíblia nos diz que a alma que pecar, essa alma morrerá. E para você fazer a sua alma pecar, você vai ter que descrer do que aqui está escrito. Você vai ter que blasfemar contra isso aqui. Como vocês viam mesmo há tempos atrás, que já até faleceu, um homem de muita influência no ministério pentecostal. Ele fazia a igreja dele inteirinha blasfemar para todo o Brasil escutar, dizendo: quem batiza em nome de Jesus é o que, igreja? E aí o povo dizia: falso profeta. Por quê? Porque ele ensinou assim. Era só perguntar para ele. Então Pedro foi falso profeta, Paulo foi falso profeta, Filipe foi falso profeta, Ananias, que batizou a Paulo, foi falso profeta. E quem é o verdadeiro? É ele. Igreja pentecostal fulano de tal. Que igreja pentecostal que não crê nem na primeira pregação de Pentecoste?